2 pessoas ficaram levemente feridas nesta tarde após um foguete do Líbano atingir Carmiel, no norte. Paramédicos atenderam 2 homens de cerca de 50 anos feridos por explosão e estilhaços. A Força Aérea de Israel segue atacando no Líbano, atingindo um centro de comando do Hezbollah em Beirute e postos de gasolina do grupo apoiado pelo Irã. Dadiev diz que desde que a guerra com o Irã começou, pelo menos 700 integrantes do Hezbollah no Líbano foram mortos. Recebemos uma atualização direto do local com Balik Sladin, correspondente da I-24 News English, ao vivo do norte de Israel. Bileg, em meio ao fogo contínuo de Israel contra o Hezbollah e ao fogo contínuo do Hezbollah contra Israel, o chefe do Hezbollah, Naim Kassim, emitiu uma declaração há pouco tempo. Ele disse que negociar com Israel sob fogo equivaleria à rendição do Líbano. Você pode explicar a mensagem do chefe do Hezbollah desta noite? Sim, bem, antes de tudo, vamos dizer que é interessante que ele não esteja fazendo uma declaração televisionada, mas sim uma declaração por escrito. Em segundo lugar, na verdade, essa declaração não é para o público em geral, nem para israelenses ou o mundo, mas sim para os libaneses. Ele está falando aqui sobre a narrativa do Hezbollah, ou a justificativa do Hezbollah, digamos assim, para mais uma vez se envolver nesta guerra. O chefe do Hezbollah disse que o Líbano tem 2 opções aqui, ou se render ou abrir mão de sua dignidade e de sua terra. Por quê? Porque a narrativa sobre a qual Naim Kassim está falando é que Israel quer expandir, quer alcançar aquele grande Israel sobre o qual ele vem falando há meses. E é por isso que o Hezbollah entrou em confronto com Israel e quer parar o que eles chamam de agressão israelense contra o povo libanês. Essa é a justificativa que ele apresenta para o envolvimento nessa guerra em nome do Irã, mas também em nome do Hezbollah. E agora podemos entender melhor e fica cada vez mais claro por que o Hezbollah iniciou essa escalada. Porque era ambíguo no começo, porque todos diziam que aqui está ele. Ele está dando a Israel pretextos para ampliar de fato os ataques contra o Hezbollah. Mas o que entendemos é que há, mais uma vez, uma ligação entre a frente libanesa e desta vez não com a frente de Gaza, não com a frente do Hamas, mas com a frente iraniana. A Guarda Revolucionária Iraniana tem dito que a condição deles para acabar com essa guerra é, na verdade, acabar com a guerra em todas as frentes. Ou seja, a guerra precisa terminar. Também no Líbano, talvez também em Gaza, o que significa que eles querem que o Hezbollah sobreviva. Eles trabalharam com o Hezbollah para restabelecer suas capacidades durante os últimos meses, ou talvez até desde que o cessar-fogo foi implementado. E, por outro lado, agora eles estão conseguindo o que o Hezbollah quer, que é que a guerra pare no Irã sob as condições do Irã. Claro, isso também precisa incluir um cessar-fogo entre Israel e Líbano, ou seja, criar um novo plano, um novo acordo com o Líbano que não inclua o desarmamento do Hezbollah. Esta é a mensagem que o chefe do Hezbollah transmitiu hoje, repetindo que precisamos estar unidos. O povo do Líbano, o Hezbollah, a chamada resistência e o governo libanês. Então, o objetivo era chegar ao povo libanês. Não tenho certeza se eles ainda conseguem convencer o povo libanês, porque sabemos que a maioria, pelo menos de acordo com alguns ou muitos relatos, não acredita mais nessa retórica do chefe do Hezbollah. Balik Sladin, ao vivo do norte de Israel, com as atualizações. Obrigada pela cobertura em campo. Quero trazer outra voz para essa conversa agora. Tenente-coronel da Reserva, Sarit Zahabi, fundadora e presidente do Centro de Pesquisa e Educação ALMO. Acabamos de ouvir o que o chefe do Hezbollah, Naim Kassim, está dizendo e tentando unir o povo libanês, o público libanês, até mesmo o governo libanês nesse sentido. Mas isso está funcionando ou já está longe demais neste estágio da guerra? Qual é a dinâmica de poder que estamos vendo entre o Hezbollah e o próprio governo libanês? Dizer que os libaneses são unidos está longe da realidade. Tradicionalmente não são unidos. Naim Kassim está falando com a base muçulmana xiita. Ele está tentando convencê-los a continuar com ele. Eu acho que essa é uma oportunidade histórica para criar divisões nessa base que ainda não vemos, tenho que dizer. Ainda não vemos xiitas do Líbano protestando contra o Hezbollah. Gostaria que isso ocorresse.
Mas quase 1 milhão de muçulmanos xiitas libaneses agora estão deslocados no Líbano por causa dos combates, por causa do aviso de Israel para saírem das zonas de guerra. E a pergunta que deve ser feita é: quem está dando ajuda humanitária a eles? Se o Hezbollah continuar fazendo isso, eles continuarão apoiando. Se forem outros, o governo libanês, com ajuda humanitária de fora, talvez seja uma oportunidade. De qualquer forma, existe uma forte oposição ao Hezbollah no Líbano entre os cristãos, entre os muçulmanos sunitas. Isso já acontece há décadas. Não há nada de novo nisso. Por isso ele fala sobre unidade, na verdade, entre sua própria base. E eu não acho que haja nada de novo no discurso de Naim Qassem. Eu não esperaria que ele dissesse algo diferente. Ele está apenas aderindo à narrativa do Hezbollah, que está criando essa situação caótica e tentando prolongar a guerra o máximo possível, para resgatar seu chefe iraniano da extinção completa e também para fazer Israel parar a campanha contra o Hezbollah. Mas eu acredito e espero que dessa vez nós não vamos desistir. Israel claramente não está interrompendo a campanha contra o Hezbollah. No início desta semana, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, confirmou que o país planeja criar uma zona de segurança ao sul do rio Litani. Do ponto de vista militar, isso agora é uma necessidade para a segurança de Israel, para garantir que o país não volte à situação anterior a 7 de outubro. É uma necessidade extrema. E eu fico muito feliz que Katz tenha dito isso, porque deixou muito claros os objetivos dessa campanha, que são diferentes dos objetivos da anterior. Na anterior, em 2024, nós focamos nas áreas próximas à fronteira com a manobra. E a ideia era garantir que o Hezbollah não fosse capaz de lançar uma invasão terrestre ou uma invasão em massa às comunidades próximas à fronteira. Desta vez, Israel está dizendo muito claramente: queremos criar uma situação estratégica diferente para garantir que não precisemos voltar lá novamente tão cedo. E assim, dá oportunidade para o povo do norte florescer e reconstruir nossas comunidades. Sim, há uma necessidade nesse contexto de ir até Litani e limpar as áreas, lembrando que há armas do Hezbollah em cada casa, em cada comunidade, também nas áreas de floresta, e essas armas estão sendo lançadas contra nós. Estou ciente do fato de que o posicionamento e os lançamentos do Hezbollah também ocorrem ao norte do rio Litani. E é por isso que publicamos um documento de diretrizes que diz que deve haver uma operação combinada. As tropas em solo, certo? Isso é ao sul do rio Litani, ataques aéreos em Darria, em Beirute, contra todas as infraestruturas do Hezbollah. E ao mesmo tempo um esforço do governo libanês e da comunidade internacional para garantir que a República Islâmica não sobreviva a isso. E para garantir que haja uma campanha financeira contra toda a economia do Hezbollah e para garantir que medidas estão sendo tomadas pelo governo libanês em Beirute para fortalecer sua soberania no país. O que eles fizeram, eu acho, ontem ao redor da embaixada e dizendo que a embaixadora é persona non grata no Líbano, isso é um passo na direção certa. Eu realmente espero que ele vá embora até domingo. Eu vou dizer, Sarit, nós já estivemos aqui antes quando se trata de uma zona tampão. Então, Israel mantendo uma zona de segurança no sul do Líbano, eles tiveram isso por anos, antes de se retirarem no ano 2000, o que torna este momento diferente. O que deve mudar para ter sucesso desta vez? Como disse, o resultado da guerra precisa mudar para permitir um acordo melhor, porque repetimos acordos baseados na Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, que exigia do governo libanês o desarmamento do Hezbollah no sul do Líbano, mas eles não estavam dispostos a cumprir. Por isso precisamos agir. Eles temem uma guerra civil. Hoje, estamos passando por um processo, como eu disse, uma oportunidade de enfraquecer ou extinguir completamente o eixo xiita. Por isso, também depende do que ocorrer no Irã. Assim, não sei se precisaremos da zona de amortecimento por décadas. Acho que é cedo demais para discutir a questão de que tipo de zona de amortecimento, quem vai controlar lá, sabe, qual será o tamanho disso. E essas são perguntas que devem ser feitas à medida que avançarmos, depois que virmos o resultado da operação militar e o resultado da operação militar no Irã. Depois de vermos o que o governo libanês está disposto a fazer, a ministra da Defesa disse, na verdade, que o objetivo militar é ir até o Litani para limpar aquelas áreas.
E então veremos. Eu concordo com você. Há más lembranças de ter uma zona de segurança, uma zona tampão, chame como quiser. Já estivemos lá, já fizemos isso e não foi suficiente. E precisamos pensar de forma diferente sobre como conseguir um acordo melhor com o Estado do Líbano. Mas, para conseguir um acordo melhor, precisamos criar condições melhores para garantir que o Hezbollah esteja muito mais fraco e o governo libanês muito mais forte. Não tenho certeza se isso é possível, mas acho que devemos tentar. Tenente-coronel da reserva Sarit Zahabi, é ótimo tê-la aqui para compartilhar sua visão sobre a Frente Norte. Obrigada. Obrigada. Após mais de 2 anos deslocadas pela guerra em múltiplas frentes contra o Hamas e o Hezbollah, muitas famílias do norte de Israel só agora puderam voltar para casa. Agora, com a guerra contra o Irã, o Hezbollah voltou a atirar. A correspondente da I24 News, Emily Francis, visitou uma vila de jovens voluntários em um kibutz na Alta Galileia para entender o que os moradores estão vivenciando novamente. Mais uma vez, os céus do norte de Israel estão repletos de drones e foguetes, já que o Hezbollah lançou bem mais de 100 ondas de ataque só no último fim de semana. E o quê? Todas as explosões, sirenes e o som de aviões e helicópteros não são agradáveis. No entanto, esta é a minha casa e eu não vou embora. Por quê? Navê Natan, de 26 anos, faz parte de uma comunidade de jovens voluntários que estão segurando as pontas em Far Soud, uma vila a poucos quilômetros da fronteira com o Líbano. Sim, isso. E ela está se desdobrando para trazer conforto e consolo às crianças locais. Aqui neste espaço infantil, as crianças locais podem extravasar um pouco e encontrar um senso de normalidade em meio ao caos. Tudo isso faz parte do Kedma, famoso programa para jovens, em que jovens adultos vivem juntos e fazem trabalho voluntário em comunidades de fronteira no norte e sul. Eu, assim como muitas pessoas da minha idade. Há muitas pessoas da minha idade. Temos vínculo, comemos juntas, saímos e fazemos passeios de um dia. Geralmente aqui é calmo, mas agora não. Precisamos tirar o melhor proveito da situação. Atualmente, voluntários e moradores de Far Soul dormem em seus abrigos subterrâneos. Aqui está nosso abrigo subterrâneo aconchegante. Este é meu colchão onde durmo com meu namorado. Sim, são esses sons o tempo todo. E é assustador para ela. Muito grito e ela não quer que eu a deixe sozinha. Em todo lugar que eu vou, dentro de casa, nós vamos juntas, dormimos juntas. No entanto, faça chuva ou faça sol 2 vezes por semana, as portas deste espaço infantil estão abertas para crianças e pais privados de sono, dando a eles uma chance de relaxar. A própria comunidade é uma salvação e tudo o que fazemos aqui, inclusive o espaço infantil, muitas atividades com os alunos que vêm aqui. Preciso criar algo funcional. Eles precisam de algum tipo de rotina. Eles não podem ficar em casa o tempo todo. Conviver com outras crianças é fundamental. Pelo menos aqui na brinquedoteca há uma sala protegida. No entanto, sair e estar em meio à paisagem verde e bucólica faz bem para a mente, o corpo e a alma. Estar na natureza, respirar e observar tudo pessoalmente é essencial. Além disso, estar sob a luz do sol e obter vitamina D é muito importante. O mesmo se aplica aos exercícios. Thalia Chatuca é professora de educação física em uma escola local, mas com a guerra em curso, encontrou uma forma criativa de fazer as pessoas se mexerem. Mexer o corpo por pelo menos 20 minutos por dia é muito importante e ajuda a liberar o estresse e a ansiedade. E depois do exercício, seu corpo fica relaxado. No fim do dia, essas famílias vão permanecer onde estão, aconteça o que acontecer. Como no caso delas, a grama nem sempre é mais verde do outro lado. Antes de tudo, este é nosso país. Pessoas do norte, sul e centro estão passando pela mesma coisa. E Deus nos ajude a reabrir tudo aqui. Com a ajuda de Deus, tudo vai reabrir e poderemos voltar à nossa bela vida aqui na Alta Galileia.